você conseguir dar os direcionamentos que ele precisa receber para ele se desenvolver, para ele ser cada vez mais independente, para ele ter cada vez mais autonomia e para que juntos vocês tenham o prazer, a felicidade, a alegria de levar uma vida normal juntos. Você poder ir ao mercado, levar o seu filho com você. Você poder fazer uma viagem, desfrutar da viagem com o seu filho junto. Mas tudo começa em casa. Ninguém melhor do que você para aprender a ser a melhor terapeuta do seu filho autista. Por isso que eu estou te falando aqui qual é o segredo. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães, de pais, de autistas. Para quem ainda não me conhece, sou Sara Roder, sou mãe de autistas, sou autista, sou terapeuta especialista em autismo e eu ajudo mães de autistas como desenvolver os filhos para que sejam calmos, independentes de uma forma natural e juntos poderem levar uma vida normal. Independente se o seu filho já faz terapias há meses ou até há anos e você ainda não vê os resultados esperados no desenvolvimento do seu filho, ou se você recém teve o diagnóstico, está em busca de vagas para as terapias ou já começaram as terapias, mas o seu filho está tendo resistência, dificuldades na adaptação, ou se você mora distante ou se o seu filho não tem acesso por algum motivo nas terapias. Independente da idade que ele tenha, se o seu filho é criança, se ele é adolescente ou até mesmo se ele já é adulto. Independente do nível de suporte que o seu filho precise de suporte. Esse bate-papo é para você. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre qual é o segredo. Hoje eu vou te contar o segredo para que você mesma possa ser a melhor terapeuta para o seu filho autista. Então, te convido, inclusive, a compartilhar esse bate-papo com outras mães, para que outras mães, outros pais, outras famílias tenham acesso a esse conhecimento e possam de verdade transformar, mudar totalmente o desenvolvimento, o futuro do filho autista. Então, vamos lá? Vamos conversar sobre qual é esse segredo? Muito bem, olha só, no bate-papo anterior que eu fiz na semana passada, eu falei sobre os dois erros, os dois erros que estão te impedindo de você ser realmente a melhor terapeuta para o seu filho autista. Eu falei sobre esses dois erros que são quais? O primeiro, você não acreditar que você é sim capaz de desenvolver o seu filho autista. Esse foi um dos erros, né? E o outro erro é você acreditar em mitos. Acreditar em mitos. Como, por exemplo, um mito que eu mencionei no bate-papo anterior é que com certeza você já deve ter ouvido falar. Já te falaram esse mito? Que você pode sim ajudar no desenvolvimento do seu filho autista, mas ele não pode ficar sem tratamento para o autismo. Ou seja, ele não pode ficar sem as terapias, né? Então, se você não assistiu por algum motivo, se você não assistiu, você pode depois clicar aqui abaixo, aí tanto aí no Face quanto aqui no Insta, tem a gravação do bate-papo anterior, tá? Eu quero muito que você assista e deixe o seu comentário abaixo do vídeo, para que eu possa entender o quanto fez sentido para você ou não o que eu compartilhei naquele bate-papo. Mas hoje, no bate-papo de hoje, eu vou te contar realmente o segredo. É um segredo que eu tenho entregue para as minhas alunas, os meus alunos, dentro do método que eu ensino às mães, mas eu quero trazer para vocês hoje esse segredo. Então, fica comigo até o final desse bate-papo, porque eu tenho algo uma notícia muito boa para você, tá? Para você poder realmente ficar mais perto de mim e poder ter todo o suporte para eu te ajudar a colocar esse segredo em prática e não ficar só na teoria, tá? Então, veja só. Talvez você saiba, talvez ainda não, mas a grande maioria dos profissionais nas terapias lidam com o seu filho autista, tratando dele. Sim, tratando do seu filho.
né? E talvez você já sabe, talvez não, mas autismo não é doença. Então, olha só, pega isso que eu tô te falando. Se autismo não é doença, o que isso significa? Significa que o seu filho não tem sintomas de autismo, ok? Certo? O seu filho não tem sintomas de autismo. Ele tem sinais, certo? Ele tem características de autismo que mostram que ele é autista. A forma de ser, a forma de se comportar, a forma de falar, tem algo diferente. Então, são sinais, são características, mas não são sintomas. Portanto, se não são sintomas, o seu filho não precisa de tratamento, correto? Tem toda a lógica nisso. Só precisa de tratamento quando se desenvolve uma doença e essa doença apresenta sintomas. Então, você precisa mais do que nunca correr em busca de um tratamento. Independente do tipo de tratamento que você escolher, tradicional ou de uma forma natural, enfim. Mas você precisa buscar um tratamento. Se o seu filho adoece, você precisa correr em busca de um tratamento, porque ele vai apresentar sintomas. Se ele adoecer no aparelho respiratório, ele vai precisar de tratamento para fortalecer o sistema respiratório dele, por exemplo, asma, bronquite, alergia, enfim, independente do tipo de tratamento. Porém, autismo não é doença. Seu filho não precisa de tratamento. Se alguém pergunta para você, seu filho faz tratamento? Ah, seu filho é autista, ele faz tratamento? Não, teu filho não faz tratamento, ele não é doente. Certo? Agora vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com analogias. Por quê? Porque fica muito mais fácil da gente entender, compreender quando a gente faz analogias. Então, veja só. Pensa aqui comigo. Imagine você sendo tratada ou tratado, se você for um pai, está aqui comigo. Imagine você sendo tratado como uma doente, como uma pessoa doente, correto? Sendo que você não está doente. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos supor que você sofra ou tenha desenvolvido TAG. O que é TAG? Para quem não sabe, TAG, T-A-G, TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. E quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade generalizada? O coração parece que vai sair pela boca. Crises de pânico, suando frio, ansiedade louca, inquietude, sensação que vai desmaiar. Todos esses e mais outros são sintomas de quem desenvolveu TAG, transtorno de ansiedade generalizada, correto? Isso é TAG. Então, vamos supor que você não sofra, que você não tenha, tá? Você não sofre de TAG, você não sofre de ansiedade generalizada. Mas as pessoas, os seus colegas de trabalho, por exemplo, ou seus familiares, eles colocaram na cabeça que você é muito ansiosa, que você sofre de ansiedade, que você, no mínimo, você sofre de TAG. E aí, começam a falar pra você assim, mas você é muito ansiosa, você tem que saber aprender a esperar, espera, calma, você é muito agitada, você é muito ansiosa, e começam a te bloquear, e começam a te corrigir, e querem mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer as coisas, só porque você está acostumada a fazer tudo muito rápido, mas você não é ansiosa, você não sofre de TAG, mas as pessoas ao seu redor começam a te julgar como se você tivesse. Como você se sentiria? Indignada, talvez? Irritada? Nervosa? Estressada? Com o julgamento dessas pessoas só porque é o seu jeito? Pois é.
Então, se profissionais lidam com o seu filho como se ele precisasse de tratamento para autismo, como ele se sente? Como o seu filho se sente? Faz sentido para você? Quando a gente se coloca no lugar, a gente entende melhor. Agora, o que você não sabe, muito provavelmente você não sabe, e hoje eu quero realmente te contar, é que a partir do momento em que você começa a aceitar o autismo do seu filho como uma forma diferente de ver e de sentir o mundo, quando você entender que o seu filho apenas precisa ser direcionado nas dificuldades que ele tem, por exemplo, em se comunicar e interagir, então aí sim você vai começar a desenvolver um novo olhar sobre o autismo do seu filho. Um novo olhar. E você vai entender que ele não precisa mais de tratamento para autismo, mas sim de direcionamento. Aí sim. Aí sim começa a mudar tudo. Tudo o quadro. E quando tudo isso começa a fazer sentido para você, então você vai começar a lidar diferente, totalmente diferente, com o seu filho autista. Com mais amor, com mais paciência. Você vai aprender, inclusive, a respeitar o tempo de aprendizado dele. E não aquela pressão de que ele tem que acompanhar o tempo que a sociedade impõe e que os profissionais impõem ao seu filho. Mas ele já tem tantos anos e ele não sabe falar ainda. Mas ele já tem tantos anos e não fez o desfraude ainda. Mas ele está atrasado na escola. Mas isso, aquilo outro, aquilo outro. Autista não suporta a pressão. Autista não funciona bem, não se desenvolve com pressão. E eu falo isso por mim mesma. Eu não suporto pressão. Trava. Talvez você não se deu por conta ainda isso no seu filho. Ai, Sara, mas é que eu fico ouvindo as pessoas ao meu redor, os profissionais falando, familiares falando. Tampa. Simplesmente tampa. Tampa os ouvidos. Olha para o seu filho. Mas olha com amor, olha com respeito. Olha com paciência. Aprenda a desenvolver um novo olhar sobre o autismo do seu filho. Ele tem um jeito diferente de ser, de viver, de sentir o mundo ao redor. Consequentemente, se você começa a agir assim com o seu filho, o que vai acontecer? O seu filho vai começar a se sentir respeitado, amado, mais compreendido. E com isso, ele começa a se tornar mais calmo, mais tranquilo. E o seu filho se acalmando, fica muito mais fácil para você conseguir dar os direcionamentos que ele precisa receber para ele se desenvolver, para ele ser cada vez mais independente, para ele ter cada vez mais autonomia e para que juntos vocês tenham o prazer, a felicidade, a alegria de levar uma vida normal juntos. Você poder ir ao mercado, levar o seu filho com você. Você poder fazer uma viagem e desfrutar da viagem com o seu filho junto. Você poder ir ao shopping e levá-lo sem problemas, sem crises. O seu filho conseguir frequentar o período todo da escola, não apenas 1, 2 horas. É você poder ver o seu filho concluir uma faculdade. Sim, é levar uma vida normal juntos. Mas tudo começa em casa. Como você não sabia, como você não tinha esse conhecimento, o que acontecia? Você estava delegando toda a responsabilidade do desenvolvimento do seu filho para profissionais. Que por melhor que seja, por mais capacitado que seja, não tem o amor incondicional de mãe, de pai. Não tem.
não conhece o do seu filho o tanto quanto você o conhece. Você gerou. Você sabe do histórico do seu filho. Você sabe o que o incomoda, o que o faz feliz, o que desequilibra ele, as suas hipersensibilidades, o seu hiperfoco, os seus superinteresses. Você sabe tudo do seu filho. O jeito, a forma de lidar com ele. Ninguém melhor do que você para aprender a ser a melhor terapeuta do seu filho autista. Por isso que eu estou te falando aqui qual é o segredo. E o segredo começa por você desenvolver esse novo olhar sobre o autismo. Para de ver o seu filho como doente. Não, Sara, eu já entendi, eu já sei disso, eu já estudei, eu já aprendi que realmente autismo não é doença. Então para de agir com o seu filho como se ele fosse doente. Não basta você ter o conhecimento que autismo não é doença. Haja. Tenha atitudes com ele. Entendeu? Isso faz a grande diferença. Esse é o grande segredo. Você entende que autismo não é doença, mas você lida e permite outras pessoas lidarem com ele como se ele fosse doente. Trava, bloqueia teu filho. É como eu falei. Imagine você, se coloque no lugar do teu filho. Se permita que outras pessoas a tratem como uma doente. Se você não é doente. Se permita alguém te tratar como uma pessoa depressiva se você não tem depressão. Como vai ficar a tua autoestima? Se as pessoas lidarem com você como uma incapaz, você não consegue, você não dá conta. Ou como uma estressadinha, nervosinha, irritadinha. O que você mais quer é ser acolhida pela sua família, pelo pai do seu filho. Você quer ser entendida, você quer ser compreendida, você quer ser amada e respeitada na sua forma de ser, no seu jeito de viver. É isso, é simples assim. Então, precisa aprender o começo, precisa aprender a base. É claro que depois vem os passos, que é aprender como trabalhar, como desenvolver o seu filho. Como? Precisa aprender como. Isso é um passo, isso é um processo. Eu falo isso porque há 16 anos eu tive o diagnóstico do meu filho Henrique. Na época, não existiam profissionais na minha cidade. E aí, o que fazer? Eu não podia me mudar. Não tinha como eu ir para outra região, para outra cidade. Não tinha. Eu precisava continuar morando onde eu morava. E o médico neuropsiquiatra olhou bem nos meus olhos e me disse: você deve ser a melhor médica para o seu filho. E a sua família a melhor terapia. Então, eu não sou contra terapias. A questão é a metodologia, a forma como é trabalhado. Então, eu tenho mais de 100 alunos que passaram por essa experiência de frustração. Então, o filho fazendo 2 anos de fono, 3 anos de fono, para soltar algumas palavrinhas soltas. E aí, quando aprenderam a ser o melhor terapeuta em casa do filho, em 2 meses, falando frases. Gente, para um pai, para uma mãe, vocês sabem, é incalculável o preço, o valor, a alegria, o prazer. Você ter uma filha adulta que chegou até sofrer de surtos nas terapias. E depois, em 2 meses, falando, conversando, se socializando, ajudando nas atividades domésticas. É fantástico. Como uma das minhas alunas me disse: Sara, isso é um renascer. É um renascer. Mas, voltando aqui pra gente não perder então, tá? Não perder o contexto da coisa, né? Então, olha só, o segredo é você parar de olhar para o seu filho como um doente. Ou seja, que ele precisa de tratamento para autismo, né? E não aceitar que outros tratem o seu filho dessa forma, tá? Então, isso é a base, esse é o segredo para você ser a melhor terapeuta do seu filho. Porque quando ele precisar
de ajuda para desenvolver, por exemplo, a fala. Você não vai corrigir a fala dele, mas você vai aprender, você precisa aprender como se comunicar com o seu filho na linguagem dele. Como acessar o mundo imaginário do seu filho, onde ele vive a maior parte do tempo dele. Então você vai não corrigir, mas você vai aprender a se comunicar com ele primeiro. Então, sabe quando você fala com o seu filho e parece que tem uma parede de vidro entre você e ele? Parece que falta alguma coisa. Você chama, você fala com ele. Você já fez até um teste, o exame BERA auditivo, e ele não tem problema auditivo. Felizmente ele não tem. Mas você fala e ele te ignora. Ele não te dá atenção. Você não está falando a linguagem do seu filho. Então, dessa forma, aprendendo a não corrigir a fala dele, mas aprendendo a acessar esse mundo imaginário, a se realmente se comunicar com ele dessa forma, veja só, ele que tem o déficit na comunicação, ele vai se sentir o quê? Compreendido. E vai sentir que tem quem queira se comunicar com ele no idioma dele, para depois conquistá-lo a vir para o seu idioma. Tudo aquilo que não faz sentido para um autista, ele tem extrema dificuldade de realizar. Então, se você arrastá-lo, se você corrigi-lo, ele não contribui. Ou ele tem muita dificuldade, e aí vem o estresse, e aí vem o nervoso, aí vem a dificuldade para você realmente desenvolver ele rápido. 15 dias, 20 dias, um mês. É isso. Não é um ano, não são 2 anos, não são 3, nem 5, nem 6 anos de terapias. Não. Não. E se você tem dúvida, assiste, tem vários depoimentos das minhas alunas aqui abaixo, tanto aqui no Insta quanto aqui no Face. 2 meses, 15 dias, um mês dos resultados. Mas por quê? Porque aprenderam esse segredo de serem a melhor terapeuta do filho autista. Mas enquanto você ou profissionais ficarem pedindo para o seu filho repetir palavras como se ele fosse um papagaio, ou corrigindo a fala dele, ele vai ficar meses, ele vai ficar anos nas terapias e não vai progredir, ou não vai progredir o tanto quanto você gostaria, você esperava que ele progredisse. Isso não são palavras da minha cabeça, não é invenção minha, são resultados. Resultados e mais resultados e mais resultados e mais resultados de mães, de avós, de pais. Que tem aplicado isso que eu estou te falando. Não é uma teoria complicada, é simples. Então você precisa dar esse passo, acolher o seu filho, não como um doente, mas como um filho que vive, que sente o mundo de uma forma diferente, e ele precisa de direcionamentos, ele precisa ser guiado, direcionado, dentro, claro, das necessidades dele, dentro do nível de suporte que ele precisa. É simples assim. É simples assim. Então, se você realmente quer ver o seu filho autista se desenvolver por um caminho mais curto, mais rápido, mais leve, você realmente precisa começar a aplicar esse segredo no seu lar, né? Com o seu filho. Claro que é um processo, é um passo a passo, não é mágica. Você não aplica agora e consegue hoje mesmo? Claro que não. E nem nas terapias ele consegue. E nem nas terapias. Não é mágico, é um processo. Mas é muito mais rápido, é muito mais leve, é muito mais curto. Por que assim, Sara? Como assim leve? Só o fato de você olhar para o autismo do seu filho e entender que não existe limitações, que não é uma doença, isso já é um alívio muito, muito, muito grande. E você entender que ele precisa da sua mão, guiando, da tua sabedoria, direcionando com amor, com respeito,
com compreensão, com aceitação. E você vai dando espaço para ele, e ele vai se desenvolvendo. Isso no seu lar, com o seu filho, com a sua mudança de olhar para ele. Tudo começa por aí. Um dos erros que eu falei é você deixar de acreditar em si mesma. É você acreditar que você não é capaz, que você não consegue. Eu realmente, sozinha, sem conhecimentos, sem um direcionamento, sem um suporte, é difícil mesmo. É difícil. E você sabe por que eu sei que é difícil? Porque eu fiz o caminho das pedras. Por isso que eu sei que é difícil. Eu desenvolvi o Henrique sem ajuda terapêutica. Estudando, ralando, observando, compreendendo o que ajudava e o que era prejudicial. E as poucas vezes que tentaram aplicar algum tipo de terapia com ele, não funcionou. Pelo contrário, o Henrique regrediu. Então, eu sei que sozinha é difícil pra caramba. Eu sei disso. Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas escorridas, quanto eu querer uma ajuda e não ter suporte. Nem na internet não tinha essas lives, não tinha tanto de conteúdo que tem. Não tinha. Eu sei. Concluo esse. Eu queria tanto que meu filho me ouvisse. Ele não me obedece, diz não pra tudo e não quer ouvir um ano. Ele não quer ouvir um não. É a forma como você está lidando com ele, querida. Experimente não falar não para o seu filho. Sara, como assim? Como que eu vou educar meu filho se eu tenho que falar não para ele? Existem outras formas de você direcionar o seu filho sem precisar falar não. Sem bater de frente com ele. Ah, mas assim eu vou estar fazendo tudo o que ele quer? Não. Você não está fazendo tudo o que ele quer. Porque se ele quiser atravessar uma rua correndo, você não vai deixar ele atravessar uma rua correndo. Então você não vai fazer tudo o que ele quer. Você vai mudar a forma de direcionar o seu filho. Direcionar não é bloquear, impedir, intervir. É direcionar, é falar, é explicar, é ensinar. Mas Sara, será que meu filho entende? Entende sim! Entende sim! Entende sim. Não subestime a capacidade e a inteligência do seu filho autista. Ele entende sim. Você lida com ele como se ele não te entendesse, mas ele entende sim. E aí vai a tua paciência, vai o teu amor, o teu respeito, para ir direcionando ele. Mas você é a melhor terapeuta para direcionar o seu filho, sem precisar dizer não, tá? Então, o que você está precisando é aprender como dar os direcionamentos para o seu filho autista. Começam a entender que ele não é doente, ele precisa ser direcionado. Então, às vezes, eu ouço mães dizendo assim, como, Sara, me ajuda a que meu filho tenha comportamentos, bons comportamentos, porque o meu filho tem comportamentos inadequados. Olha, eu prefiro que você troque. Ao invés de dizer comportamentos inadequados, isso você deve estar cansada de ouvir já de profissionais. Comportamentos inadequados, troque por comportamentos mal direcionados. É isso. É tão fácil julgar um autista que ele tem maus comportamentos, que ele tem comportamentos inadequados. Tá? Com coisa que quem não é autista é santinho. Tem comportamentos que é uma belezinha. Mas, porque ele tem o diagnóstico de autismo, ele leva o carimbo de comportamento inadequado. Começa a pensar. Aprenda a direcionar o seu filho, respeitando a forma única de ser dele. Não queira moldar o seu filho dentro de um molde que a sociedade exige, uma caixinha. Seu filho não tem que ser como quem não é autista. Ele nasceu autista. Ele será sempre autista. E mais, é genético. Se o teu filho ou você ou o pai dele também são. Qual palavra usar no lugar do não? Boa pergunta, Elaine. Qual palavra usar no lugar do não? Depende. O que você não quer que o seu filho faça?
Por exemplo, vamos supor que você não queira que ele pule na cama. Tem mães que, tudo bem, tranquilo quanto a isso. Tem mães que não querem, principalmente quando recém comprou uma cama, né? Um colchão novo. E ele ama, por exemplo, pular. Pula. E você fala, não pula na cama. Eu já falei, não pula na cama. Não pula no sofá. E não adianta. E você fala 300 vezes. E ele continua pulando. Ou seja, está resolvendo? Não. Percebe? Que você está presa a uma forma de educar tradicional, onde a vida toda você ouviu que não. Quantos nãos você ouviu quando era criança? Talvez você obedecia por medo. Mas não que aquilo fizesse sentido para você. Agora, se você explicar para o seu filho, ele ama, ele gosta, traz alguma sensação para ele pular, explica para ele onde pular. Explica para ele para que serve a cama. A cama, filho, é feita para dormir, para descansar, para deitar. O sofá é feito para sentar, para assistir, para deitar. Mas pular, o lugar de pular é no pula-pula, é no gramado, é no chão, talvez até em cima de uma almofada. Esse é o lugar para pular. Você quer pular? Então vem cá, vamos lá, vamos pular no lugar certo? Vem cá. E você pula com ele. Pronto. Eu usei a palavra não em algum momento aqui? Eu direcionei. Mas Sara, será que ele não entende que cama não é lugar de pular? Não entende. Porque se ele entendesse, ele não estava pulando. Para ele não tem problema nenhum pular na cama. Poxa vida, aquilo que gostoso. Pula, leva um tombo, uma cambalhota, pula de novo. Não está acontecendo nada. Ué, qual é o problema? Por que não pode pular na cama? Não faz sentido para ele, ele vai pular. Agora, quando você explica, você mostra, você faz ele entender, o autista, ele leva ao pé da letra. O que é, o que não é, não é. Talvez você vá precisar explicar mais de uma vez. Mas é isso. Fez sentido, Elaine? Que palavra usar no lugar do não? Direcionamento. É assim. E mesmo que o seu filho seja não verbal, pode falar que ele entende tudo sim, tá? Ele entende. Legal, meninas, mães, não sei se tem pais aqui também. Foi muito legal o nosso bate-papo, tirando as dúvidas, né? Falando com quem entende, com quem vive na veia, com quem vive isso diariamente dentro do lar, com quem ajuda mais de uma centena de mães e pais e avós a terem esses resultados também com os filhos e netos, né? Tá? Beijo grande pra vocês. E assim que tiver outro bate-papo, eu envio lá nos grupos ou aqui no Story, eu aviso vocês, pra vocês participarem comigo, tá bom? Beijocas!